Hoje a gente vai receber a nossa querida amiga, a Rita. Tema muito apropriado para todos nós, cuidar do corpo e do espírito, né, Rita? Então, acredito que todos nós é, devemos ter ainda mais nesse cuidado, hoje mais do que nunca. A nossa realidade nos impõe esse cuidado com o corpo, mas a gente também tem que lembrar muito e com muito carinho de cuidar da gente quanto espírito, né? E que esse momento ele possa servir desse cuidado. A gente vai iniciar então fazendo a leitura da nossa mensagem e logo em seguida a prece e depois passamos a palavra para a Rita. Compartilhar aqui a nossa mensagem da noite. Ok. Então a mensagem de hoje intitulada Marcas. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Fala de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei do uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros do Cristo. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Mensagem psicografada por Chico Xavier no Vinha de Luz de Emmanuel. Bom, então agora o nosso convite para que a gente possa se conectar ainda mais para a nossa prece, para o nosso momento de aproximação com a espiritualidade superior, com Cristo, com nossos amigos espirituais, os trabalhadores dessa atividade. Fechando os olhos, possamos nos deixar envolver pelo clima de serenidade, de fé, de esperança, de que cada situação, cada desafio, cada momento em nossas vidas traz um aprendizado, nos possibilita desenvolvimento de uma virtude, de uma qualidade que
trazemos dentro de nós. Querido amigo Jesus, abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoe o nosso desejo de crescimento para o bem, para Ti. Envolve-nos, Senhor, a todos, envolve a cada um que passa por dificuldades, que se encontra debilitado, seja por questão material, devido a alguma doença, seja por alguma dificuldade emocional, espiritual, possam também se sentir envolvidos por essa energia pela equipe de trabalhadores espirituais. E que na noite de hoje, quando falamos, Senhor, dos cuidados para com o corpo e com o espírito, que o mundo possa receber essas energias salutares que vêm de Ti, refazendo assim a nossa condição. Obrigado, Senhor, envolve-nos a todos, em especial nossa querida Rita. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Bom, Ritinha, mais uma vez seja bem-vinda, é com você. Obrigada, gente. Boa noite a todos. O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Ok? Obrigada, então. Uma delícia estar aqui de novo falando com vocês. Acho que vocês me veem todo domingo, né? Sempre que eu posso. É um compromisso aqui com a Educandade de Luz. É um espaço muito gostoso. E na noite de hoje, Jesus continue a nos abençoar, nos envolver, para que a gente possa realmente buscar dentro da gente um entendimento melhor diante das situações da vida, né? E eu agradeço o convite para a gente falar hoje sobre cuidar do corpo e do espírito, como bem o Reginson falou no início, né? Um momento tão significativo da humanidade, né? Não só nosso aqui, mas da humanidade. Esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, né? Então, dentro do capítulo, Kardec coloca os caracteres da perfeição, fala sobre o homem de bem, os bons espíritas, fala sobre a parábola do semeador, e na instrução dos espíritos, o último tema, olha só, né? Sede perfeitos, e o último tema é cuidar do corpo e do espírito. Então, vejam que, em princípio, já tem alguma coisa aí nesse tema que vai caminhar para a perfeição, né? Então, antes da gente começar diretamente com o tema, eu queria passear um pouco com vocês dentro dos conceitos, dentro de fundamentos da doutrina espírita, para a gente refletir mais uma vez, né? O que a gente já aprendeu, o que a gente está aprendendo, e o que é que se fundamenta isso para poder fortalecer o nosso entendimento do tema cuidar do corpo e do espírito. A gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a nossa criação enquanto espíritos. E lá na pergunta 115, os espíritos respondem a Kardec que Deus criou a todos nós, espíritos simples e ignorantes, dotados de inteligência e de livre-arbítrio. Então, nesse processo de criação, nós estávamos assim, todos, incluindo Jesus, que também é um espírito criado por Deus, né? Então, na origem, no início, nós não tínhamos nada, nenhum conteúdo, nenhuma virtude, nenhuma maldade, tínhamos livre-arbítrio, tínhamos inteligência. Mas aí os espíritos também seguem a resposta dizendo o seguinte, que a nossa finalidade é chegar à perfeição. Daí a gente já vai, né, sabendo por que esse tema está lá no capítulo Sede Perfeitos. E aí toda a perfeição que nos é possível, porque como a gente sabe, perfeito somente Deus. E essa perfeição a gente também pode ressignificar como aquele momento da mais pura felicidade. Então, meus queridos, isso quer dizer que todos nós seremos um dia puros,
seremos um dia felizes. E isso está lá na lei do progresso também, lá nas leis morais de O Livro dos Espíritos. Que a lei do progresso, ela é para todos nós. Só que a gente sabe que às vezes a gente se atrapalha um pouco no caminho, né? E aí a gente demora mais um pouquinho a chegar nessa nossa meta, como Jesus já chegou, já alcançou e cuida até hoje da gente, né, enquanto governador do planeta. E aí na pergunta 132, a gente vai conhecer os caminhos para a gente chegar a essa perfeição. Ok, fui criado, simples e ignorante, e agora eu preciso chegar à perfeição, mas que caminhos eu vou trilhar, né? Por onde é que eu vou passar? E os espíritos falam o seguinte, que para nós alcançarmos a perfeição, nós vamos precisar sofrer todas as vicissitudes do corpo físico, né? Da existência corporal. E aí é que a gente vai, então, começar a entender a encarnação. Estávamos ainda no mundo espiritual, ainda como espíritos, sem nenhuma experiência terrena. Mas para chegar a essa evolução que nos é necessária, né, que é a nossa finalidade, nós precisamos, então, passar pela experiência do corpo físico. E o interessante, para a gente também saber um pouco mais desse nosso corpo, né, que nós temos, que os espíritos dizem que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. E a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo relembrar das categorias de mundos habitados, né? Das 5 categorias, nós estamos mais perto do início do que da finalidade final de evolução. A gente está aí nessa transição de mundo de expiações e provas, que é o segundo, primitivo, expiações e provas, regeneração chegando aí, né, nesse momento de transição, o ditoso e o celeste, né, o divino. Então, nesse processo, a gente tem no planeta Terra ainda as movimentações energéticas ainda muito densas. Então, como é que eu, espírito, vou tomar um corpo de carne, algo físico, dentro do planeta Terra? Ele vai ser de acordo com essa densidade e harmonia da matéria. Como a harmonia aqui ainda não está tão boa, a gente vai realmente reencarnar nesse corpo. Como vocês não estão olhando para mim, olhem para o corpo de vocês. Olhem para as mãos. Sabe aquela coisa quando o bebê nasce? Conta logo se tem os 5 dedos. Vê se está tudo direitinho. Tem alguma coisa fora do lugar? Está faltando alguma coisa? Vocês se acham bonitos, simpáticos, elegantes? Esse é o corpo que vocês escolheram para vocês, nesta encarnação. Esse é o corpo que a gente vai ver todo dia, né? Ainda por algum tempo, eu espero, né? Por muitos e muitos anos, até porque a longevidade na nossa nação tem aumentado, né? Então, hoje, quando a gente fala desencarnou aos 70 anos, opa, foi cedo, né? Porque a estimativa de vida está em torno de 75 anos. E aí, então, nós temos a encarnação, né? A primeira experiência de todos nós para começar, então, a passar por essas vicissitudes, por esses desafios, para começar a nossa evolução, essas lutas, essas tribulações. Fomos matriculados no planeta Terra, né? Aquele alfa, aquele jardinzinho, né? Para chegar no alfa, primeira série. Então, eu gosto muito de comparar o processo de evolução com o processo de educação que a gente tem. Cada série, um nível de evolução. Não conseguiu evoluir, vai repetir aquela série, né? Então, a gente vê que a constituição do homem, né? Nós somos espíritos, temos um perispírito e adotamos um corpo para poder passar por essa experiência. E o corpo, então, é o nosso instrumento, é o nosso veículo, é o nosso meio, é a nossa veste transitória para que
nós, enquanto espíritos, possamos atuar na Terra, né? Então, e ainda é emprestado. É a hora que a gente precisar voltar para casa, que é a nossa verdadeira vida, né? A gente precisa ter isso muito forte, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E é para lá que nós vamos voltar. E esse corpo que nós temos, ele é um empréstimo divino para nós podermos passar por essas experiências, por essas vicissitudes que nós precisamos. E aí nós vamos ter nesse processo, ao longo da existência terrena, nós vamos ter então a inteligência, o pensamento, a vontade, e a partir daí nós vamos executar. Nós vamos então fazer com que o nosso corpo faça as coisas que a nossa vontade, que o nosso pensamento, então, emite para que nós possamos caminhar. Mas aí vem a importância do cuidado com essa ferramenta, né? Do cuidado com o nosso corpo. E lendo um pouquinho Raul Teixeira, no livro Vida e Valores, quando ele fala sobre o cuidado com o corpo, ele lembra de Francisco de Assis, que chamava o seu corpo de jumentinho. Acho que muitos de vocês já conhecem essa passagem. O jumentinho é aquele que leva para onde precisa ir, ele leva. Vai para cima, vai para baixo, vai para lá, vem para cá, passa frio, passa calor. Então, esse é o nosso corpo. O corpo que está, então, a serviço de nós, enquanto espíritos, para aprendermos. E aí a gente vai ver que lá no Evangelho, quando ele fala da destinação da terra, causas das misérias humanas, ele vai falar das paixões grosseiras que nós sentimos e das enfermidades que acontecem de toda a natureza. A Terra é esse planeta. E aí a gente vai considerar as paixões, né, de um modo geral, mais voltadas ao lado espiritual, e as doenças de toda a natureza, mais voltadas ao lado material. E aí a gente sabe também que nesse processo de saúde e doença, a gente vai ter a origem no espírito, no nosso comportamento, na nossa vibração, no nosso processo mental de ajuste com o Criador. Estamos mais perto? Estamos mais distantes? Como é que anda a nossa conexão com Deus? Então, aí vem também essa conexão vibracional, energética que a gente passa para poder se desenvolver enquanto ser integral. Imaginemos nós, quando estivermos lá reencarnando nos mundos ditosos, como será a nossa matéria, o nosso corpo. Então, se o Livro dos Espíritos coloca que é de acordo com a densidade, com a vibração do mundo que nós vamos reencarnar, sendo um mundo bem mais evoluído, nós certamente teremos a nossa matéria, né, com uma leveza bem maior, com um processamento no organismo físico bem diferenciado. A gente ainda vai chegar lá. Enquanto isso, a gente continua na Terra, né, para evoluir cada dia um pouquinho. E lá no Evangelho também, a gente vai encontrar no texto de mundos inferiores e mundos superiores, que quando estivermos nos mundos superiores, o homem não procura elevar-se acima de outro homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O que isso tem a ver? Nesse processo todo de evolução, eu não vou concorrer com o outro. Eu vou precisar me conhecer para poder, então, trabalhar dentro de mim onde eu preciso melhorar, onde eu preciso modificar. E nesse processo de melhoria, o convite hoje é refletir como é que nós estamos cuidando do nosso corpo e como é que nós estamos cuidando do nosso espírito, como é que nós estamos cuidando de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Que cuidados vocês estão tendo com vocês? Porque esse é o tipo de cuidado que, por mais que a gente tem colegas aqui da área da saúde participando, por mais que o médico oriente, o enfermeiro oriente, o fisioterapeuta oriente, alguém oriente, quem escolhe é você, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Então, a gente tem o interesse, o cuidado ou não, conforme o que a gente tem dentro da gente.
Eu participei há um tempo atrás de uma criação de uma linha de cuidado, e dentro do processo da linha de cuidado, a gente começou a trabalhar a avaliação do autocuidado. Por quê? Porque dentro do processo de saúde e doença, dependendo do nível de cuidado que eu tenho comigo, eu vou precisar mais ou menos de ajuda. Se diante do processo que eu estou vivendo, eu não gosto muito do meu corpo, eu não gosto muito de mim, eu não estou nem aí para essa parte da matéria, eu vou tender a ser mais vulnerável do que o outro que está ligado, que faz o que a gente orienta. E a gente vai lembrar de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. O grande desafio para a nossa vida, para o nosso cuidado, seja ele no campo espiritual, seja ele no campo material, é a disciplina. Porque muitas vezes nós conhecemos, a gente conhece todas as informações necessárias para cuidar, mas nem sempre a gente cuida. E aí quando a gente fala, olha, tem que fazer assim, não, isso aí eu sei. Sabe, mas não está praticando. Quantas coisas vocês conhecem e que não estão praticando atualmente? A gente vai já chegar lá. Vou perguntar de vocês. E aí vocês podem responder aqui pelo chat, só para eu dar uma olhadinha, tá bom? Vamos se preparando que eu vou já chegar lá. E para que a gente possa evoluir, tem uma conversa muito interessante de Nicodemos com Jesus, quando Jesus diz para ele que para ver o reino dos céus, o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Para aqueles que nunca ouviram essa passagem, nascer de novo é reencarnar. Nascer de novo é voltar, eu espírito, a um novo corpo, numa nova existência, para novas experiências. Né? Vida uma, existência várias. Não é uma nova vida, é uma nova existência. E para isso, nós vamos entrar, então, no planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, ele vai levar em consideração tudo o que eu tenho e tudo o que eu preciso para poder aprender. Então, a reencarnação, ela é um processo de justiça, porque aquela frase tão popular quando a gente diz quem planta, colhe, realmente, né? A gente planta e a gente colhe, a justiça divina está acompanhando a gente. E porque a gente precisa evoluir, a bondade divina é tão grande que nos dá uma nova oportunidade. E aí a gente vai, então, pesar na balança para que a minha próxima prova, que a meu próximo teste, né, a gente possa vir de acordo com a nossa necessidade. E o Livro dos Espíritos coloca, assim, para a gente, que é possível, lá na pergunta 335, que é possível nós escolhermos o corpo que nós vamos adotar para essa existência, né? Não necessariamente, mas dependendo das nossas condições, a gente vai escolher, sim, o corpo que nós vamos ter. E nessa proposta, né, da encarnação, da reencarnação, nós vamos avaliar o físico, né, estatura, e aí tem também o componente familiar, tem também o componente genético, que dependendo de todo esse conjunto, na hora da concepção, é um processo muito interessante, porque naquele encontro do óvulo com o espermatozoide, serão células previamente selecionadas para a sua necessidade. O gene que está dentro de cada célula que vão se fundir para formar um novo corpo, ele já vem com todo o seu código de necessidade para que você possa, mais adiante, dependendo da situação, do seu comportamento, da tua necessidade ou não, você possa desenvolver alguma situação no organismo físico que você necessite para aprender. Né? Então, as coisas, elas não surgem de uma hora para outra. As coisas não aparecem sem querer. Então, quando a gente aprende, né, a justiça divina, a gente vai ver que tudo acontece certo na hora certa. Deus escreve certo por linhas certas, não por linhas tortas.
a gente é que vê um pouquinho torto. Então, nesse processo de reencarnação, nós vamos ter o corpo de acordo com a nossa necessidade. Se nós fizemos algum dano ao corpo na existência anterior, se nós magoamos, maltratamos, prejudicamos, nós precisaremos passar, então, por um processo de aprendizado, de valorização daquilo que nós desvalorizamos, para poder agora, uma nova postura, reassumir, então, o valor da vida, o valor deste corpo, mesmo sendo transitório, mas que é nosso instrumento de trabalho na Terra, nosso instrumento de evolução. E é interessante a gente ver lá no Céu e Inferno, né, no Código das Penas Futuras, esse processo de arrependimento, de expiação, de reparação. Então, muitas vezes a gente vem em determinadas profissões para justamente cuidar, né, daqueles que nós desprezamos, daqueles que nós negligenciamos. E aí a gente vai ver muito forte a lei de causa e efeito e a misericórdia divina para todos nós. Então, o corpo, ele vai ser um reflexo de tudo aquilo que nós escolhemos, vivemos, por ignorância, por uma vontade, por paixões, como dizia o texto do Evangelho. Então, esse vai ser o reflexo de tudo. E, em especial, temos certeza, a nossa necessidade. Hoje à tarde eu estava vendo Nosso Lar, e mais ou menos aos 25, 30 minutos, André Luiz fala que ele não foi o suicida. E aí o benfeitor, ele fala que ele nunca imaginou que o ódio, o ciúme, a inveja, esses maus sentimentos pudessem interferir no corpo, causando doenças. E a gente volta lembrando que a origem de todos os males do corpo não é o próprio corpo, são as escolhas do espírito. Então, nós vamos plasmar aquilo que nós necessitamos para poder evoluir. Essa conexão corpo e mente, ela é muito forte. E a gente vai ver aí André Luiz e também Emmanuel falando dessas conexões de formas, pensamento, do que a gente está conectando, o que a gente atrai para a gente de bom, de ruim, onde a gente pode adoecer e onde a gente pode se curar. Vejam que é um processo tão interessante que já existem ciências humanas discutindo sobre isso, sobre o poder do psiquismo no sistema imunológico, que vai atuar no sistema endócrino e no corpo como um todo, causando aí mudanças significativas. A gente vai lembrar lá da Gênesis, os milagres de Jesus, né? Então, essa energia que ele emanava vai trabalhar nas células orgânicas para que haja um refazimento de tudo. E a gente vai lembrar lá da frase, né, de Juvenal, um poeta romano, quando ele dizia, e todo mundo conhece, o que o Juvenal dizia? Mente sã, corpo são. Como é que está a nossa mente? Nossa mente está sã, bacana, beleza? Nosso corpo também está são, porque a mente está sã e o corpo está são. Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer diariamente para a nossa vida. E é a pergunta que eu vou pedir que vocês podem escrever à vontade. Quais são, né, diante do tema, quais são os cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo? Que cuidados devemos ter com o nosso corpo? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Sim, não. Ainda não. Que cuidados nós devemos ter com o nosso espírito? Opa! Léo Regilson. Alimentação, boa alimentação. A alimentação é forte. Atividade física, muito bem. Quem dá mais? Só mais um para a gente continuar. Sono e repouso é importante. Higiene
E aí eu vou começar lá pelo que a Stephanie falou, né? A gente precisa, então, para o corpo ter uma boa higiene, vou já chegar no que a Lisiane colocou, uma boa higiene, ter uma boa hidratação, a gente precisa, o corpo precisa de água. E a gente que tem idoso em casa, idoso chega uma hora que ele nem sente mais sede, então a gente não pode nem perguntar. Quer água? Ele sempre vai dizer que não está com sede, a gente chega e oferece para ele tomar. Né? Então, higiene, hidratação, alimentação, importantíssima, atividade física já foi colocada, atividade física e mental, sono e repouso. Então, isso que a Lisiane colocou é importante, né, para que a gente possa também, o corpo é físico, ele se desgasta e ele precisa do repouso. Raul Teixeira, no livro Para Uso Diário, não sei se vocês conhecem, né? Ele fala sobre isso. Às vezes as pessoas trabalham tanto, o corpo vai ficando muito pesado, muito ruim. Sabe aquela hora assim que você boceja e não consegue controlar? É o corpo pedindo socorro, eu preciso de repouso, né? E a gente lembra o Livro dos Espíritos, o limite do trabalho é o limite das forças, né? E aí a disciplina, olha só a disciplina que a gente falou ainda agora, né? A disciplina com a alimentação, com o sono e com as atividades. E isso que o Raul coloca nesse livro, nem de mais, nem de menos, nem 8, nem 80. Né? O respeito a todos esses limites, né, que a Rosileia colocou, isso é muito importante. Tem gente que se orgulha de dormir pouco, né? Isso daí até mexeu comigo, olha, Lisiane, que às vezes eu durmo pouco, durmo menos de 6 horas. Qual é a nossa necessidade? Aí a gente vai ver a necessidade em relação ao nosso dia a dia. É suficiente? Não é suficiente? Às vezes a necessidade são 8 horas, 9 horas, às vezes a necessidade são 6 horas, 5 horas. Mas você não atende a necessidade do corpo e ainda se orgulha de dormir pouco, o corpo vai cansar. Então você precisa conhecer o teu metabolismo, a tua necessidade de corpo. E aí eu trabalho numa área que a gente vê que muitas vezes as doenças acontecem por falta da higiene, né? Por falta desse cuidado, por falta da prevenção. Então a gente quer trabalhar aqui a importância da prevenção das doenças, dos problemas, né? E aí, prevenção de várias coisas. A gente vê que na nossa cidade, nos maiores índices de acidente é com motoqueiro, que perde a perna, perde o braço, fica paraplégico, fica com problemas sérios mais adiante. Quanto ele teve de cuidado com o corpo? Quanto quem estava dirigindo e que não respeitou o motoqueiro teve cuidado com o corpo? Então, isso são situações que a gente vai vendo que a falta de cuidado com o corpo, ela vai causar uma série de coisas. E isso eu estou falando com o corpo são, tá? O corpo que não tem doença. E a gente vai ver o corpo que tem doenças, né? Que tem doenças. Hipertensão, diabetes, qualquer outra situação que precisa de disciplina, olha a disciplina de novo. Não pode comer sal, não pode tomar açúcar demais, carboidrato demais, enfim, tem que tomar o remédio na hora certa, e a pessoa não liga. Aí ela vai comer um doce. Mas é só hoje, é só um pouquinho. Não, mas é só, não vai fazer mal. E aí ela vai acumulando, acumulando, acumulando e vai fazer mal. E vai danificar o corpo. Aí você reencarnou. Lembra que eu falei? Tem coisas que a gente está preparado, se a gente acionar o gatilho aparece. Foi colocado aqui atividade física. E aí a pessoa é sedentária, né? A pessoa é sedentária, aí daqui a pouco está com problema de saúde. Nem sabe direito por quê, né? Aí abusou. Então eu recebi um corpo bacana, legal, para ser meu instrumento de trabalho, né? Vou viver na Terra até os 90 anos. Mas lá pelos 50 já não consigo mais funcionar direito. Já está tudo cheio de problema, né? Porque abusei.
E aí a gente vai ver a questão dos vícios, dos excessos, né? Assim como se alimentar bem, com quantidade e qualidade é legal, quando eu extrapolo isso daí, eu também prejudico. O Instituto Nacional do Câncer diz que 35% de câncer é provocado por má alimentação. Então, aquele churrasco cheio de gordura, né? Aquele tutano bacana, aquela coisa muito salgada, é um monte de carboidrato tudo junto, aquele bacon que ninguém, né, quer deixar de lado, aquela batata frita, aquela coisa muito frita. E aí a gente vai comprometendo o nosso corpo. Estava lá o André Luiz, né? Cheio de excessos, com o organismo dele bem baqueadinho, bem complicado. E aí, quando a gente fala o cuidado com o espírito, com a alma, aí eu vou começar pelo que a Lisiane colocou ali em cima, quando ela fala pensamentos positivos. Pensamentos positivos, eles vão ajudar no cuidado com o corpo e o cuidado com o espírito, com a alma. As nossas conexões mentais, vibracionais, elas são fundamentais para isso. Elas vão fazer com que a gente possa se fortalecer e começar, então, a reparar os males das existências anteriores. Aprender a ser mais proativo, a ser mais indulgente, a diminuir o nível de inveja, a estender a mão das pessoas, a cuidar também do próximo, né? Porque tem pessoas que elas não vão conseguir fazer nada disso que a gente está falando pela condição dela, porque ela está muitas vezes sobrevivendo. Ela está comendo ali coisa do lixo. Alguém aqui já viu alguém tirar coisa do lixo para comer? Eu já vi. É assim, de doer o coração. E a gente, às vezes, ainda joga a comida fora, né? Então, a pessoa que está ali nessa condição, ela está passando por um aprendizado e a gente pode ajudar também. Equilíbrio para manter o bem-estar, claro que entender seus limites e não se sobrecarregar. Esse é o equilíbrio que a mensagem aqui do Evangelho está trabalhando para a gente, né? Que o Espírito Jorge, Espírito Protetor, traz essa mensagem para a gente da busca do equilíbrio. E a gente vai, então, começar a se conectar de forma diferente, entendendo os porquês da vida. Se o seu organismo, se o seu corpo físico veio com alguma vulnerabilidade, com alguma dificuldade, com alguma limitação, tem que cuidar mais ainda dele, né? A gente tem várias coisas hoje que a gente pode se prevenir. E depois de tudo isso que vocês colocaram, aí a gente tem os avanços da ciência, né? A gente tem vacina, olha só. Todo mundo hoje falando da vacina. Nossa, eu tive assim, momentos muito felizes, né? Nos dias que eu fui lá para vacinar. Teve um senhorzinho de 113 anos lá, feliz da vida, porque ele estava se vacinando, né? Então, foi muita coisa boa que a gente viveu, né? É a vacina da esperança, algumas senhorinhas diziam para a gente, algumas oravam agradecendo. Então, a vacina é um fator de proteção para muitas doenças. Os medicamentos vieram também para a gente equilibrar e harmonizar algumas doenças que até antes as pessoas iam a óbito, as pessoas desencarnavam, né? Não é fácil ter uma doença crônica que você tem que tomar remédio a vida toda, mas tem muita gente que consegue, porque é disciplinada, porque não quer morrer, às vezes até com medo mesmo de morrer, ela se sujeita a ter uma reeducação, uma postura diferente na sua vida. E isso, quando a gente não liga, a gente compromete o corpo e compromete a mente e o espírito. E aí a gente vai ter que voltar para poder reparar e valorizar. E muitas vezes a gente pode pensar, mas eu vou reencarnar de novo, né? Eu vou ter outro corpo. No próximo eu cuido melhor do meu próximo corpo.
O momento é aqui, o momento é agora. A mensagem começa falando da maceração do corpo. Jorge, o espírito protetor, ele começa falando da maceração, da falta de cuidado, da negligência. Então, naquela época, a gente podia até pensar em coisas mais agressivas, mas hoje a gente pode pensar, nos dias de hoje, na negligência do cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa saúde, cuidado de fazer as coisas conectadas entre si, mente e corpo. Porque, por outro lado, também, vamos imaginar tudo isso de bom que vocês falaram. Eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma boa higiene, eu faço atividade física, eu sou disciplinada, eu durmo a quantidade de horas que eu preciso, eu sou até vegana. Mas de que me adianta tudo isso se no fundo eu estou com os pensamentos negativos, eu estou cultivando mágoa, eu estou cultivando inveja? Então, não me adianta ter a parte física, material, tão bem equilibrada, se a parte espiritual está doente. Aí a gente vai ver as doenças da alma que vão refletir no corpo. E Jesus tem uma passagem lá em Mateus que ele dizia que não é o que entra na boca que faz mal ao homem, é o que sai. No sentido de que nós, enquanto espíritos, enquanto essa plenitude espiritual imortal, é que vamos continuar. E o que nós estamos plantando hoje? Que tesouro nós estamos juntando? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que saúde nós estamos tendo. Esse equilíbrio que o espírito protetor Jorge coloca para todos nós. E ele fala o seguinte, que quando nós desatendemos as necessidades que a própria natureza indica em relação ao cuidado com o corpo, isso também é desatender a Deus. Porque ele fala, se nós estamos no mundo material, nós estamos vivendo no mundo de matéria, nós precisamos então ter o cuidado que a matéria necessita para seguirmos adiante. Porque senão a gente volta antes do prazo que a gente tinha. E aí a gente vai perder essa oportunidade bendita de evoluir e de reparar aquilo que a gente, em outra existência, fez em relação a nós mesmos, em relação ao próximo. E aí a gente vai ver, então, que tem umas situações que elas são muito interessantes, porque a gente, às vezes, fala que saúde é tudo, né? Não, saúde é tudo. Se eu tiver saúde, eu vou embora. E se a gente não tiver saúde? Como é que a gente vai fazer? A gente vai seguir, a gente vai parar, a gente vai entrar em depressão, vai chorar, vai brigar com Deus. Deus, como comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão bacana e eu fui diagnosticada com câncer. E agora, Deus? Parei tudo. Vou cuidar só de mim, porque essa doença é muito grave. Depende da situação. Porque o meu comprometimento pulmonar agora, por conta... Aí a pessoa fumou a vida toda e está com comprometimento. Então, vejam, a lei de causa e efeito, de ação e reação, trazendo as consequências nesta existência. Nem precisou chegar na outra. E, às vezes, a gente passando por coisas que veio de outra existência. Não sei o que foi que eu fiz. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Então, a doutrina espírita, ela explica muita coisa para a gente. E ela orienta a gente a seguir o caminho. E tendo Jesus, nossa, a gente está com tudo que a gente precisa para evoluir, para aprender nessa existência. E essa construção dos maus pensamentos, dos bons pensamentos, ela sempre vai ser nossa. Que a gente possa, então, se vigiar um pouco mais, e ao longo do dia, como nos dizia Santo Agostinho, né? Daqui a pouco está chegando a hora, antes da gente dormir, que a gente possa, então, fazer essa reflexão. Como é que foi o meu dia hoje? Eu comi o que hoje? Eu pensei o que hoje?
E como é que fica, meus amigos, o cuidado com o corpo e com o espírito em tempos de pandemia? Recomendações diárias na TV, nos blogs, nos sites, nas páginas das secretarias de saúde, né? Higienize as mãos, use máscara, distanciamento social. Depende da gente, não depende do governo fazer isso. E a gente vê a pessoa sem máscara, a pessoa não higieniza as mãos. Quando a gente ensina nossos filhos pequenos a lavar as mãos antes de comer, a lavar as mãos antes de passar, né, a mão no rosto, essa higiene, ela nunca foi tão importante como nos tempos de agora. Nos hospitais, nas comunidades, nas casas. Quantos se contaminaram por falta desse cuidado? Quantos desencarnaram por falta desse cuidado? E isso a gente está falando no aspecto físico, de cuidar do corpo. Pandemia, cuidando do espírito. Nunca vi tanta gente orando, tanta gente sendo solidária. Isso é cuidar do espírito. É estender a mão para quem está precisando do jeito que a gente pode. E se a gente não consegue, tem o que todo mundo pode fazer, que é justamente elevar o pensamento a Deus e orar, e rogar misericórdia, cuidado, e orar por aqueles que já se foram. Quantos que nós conhecemos já se foram, que estavam perto, que estavam ao redor. E aí a gente vê também, nesse momento de crise, né, e anteontem eu falava sobre uma mensagem de Emmanuel, crise, que a crise é a oportunidade de crescimento, de rever as nossas atitudes, de rever os nossos conceitos e da gente se cuidar mais. E quando a gente cuida bem da alma, consequentemente a gente cuida bem do corpo. Né? Há uma conexão maior. A gente entender que estamos aqui porque Deus nos permitiu. E quando a gente não tem a saúde, é possível fazer o bem? Quem vocês conhecem que mesmo não tendo saúde, fez o bem? Alguém? Irmã Dulce. Lembra que Irmã Dulce tinha um problema sério de pulmão? Quanto bem Irmã Dulce fez. Chico Xavier, né, tinha as suas limitações físicas. Quanto bem Chico Xavier fez. E tem um que eu acho que ele é assim, fantástico, que é o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Tetraplégico, vivia na cama. Orientava, ouvia, orava, aconselhava. Ele fazia o limite dele, mas ele fazia. E nós, quantas coisas nós podemos fazer? Muita coisa. Então fica o convite para essa reflexão, como é que nós estamos nos cuidando, cuidando do nosso corpo, para a gente viver o tempo que programamos na Terra, cuidando do nosso espírito, para que nós possamos cumprir o que nós programamos para fazer na Terra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos sermos esses espíritos vencedores de nós mesmos, vitoriosos, porque hoje vivemos mais um dia. E aí, para finalizar aqui, o que o Espírito Jorge coloca, que toda a reforma que nós fizermos é para nossa melhoria, é para nossa felicidade. Quando nós ajudamos o outro, essa felicidade com certeza aumenta. Muito obrigada, beijo a todos, obrigada, Aninha, grande abraço, fiquem com Deus e boa semana. Obrigado, Rita. É importante, né, esse cuidado. A gente vê que é parte da lei de Deus, ou seja, é parte de nós mesmos também, né? Que a gente possa ter essa atenção, esse nosso aspecto físico e espiritual. Bom, vamos orar, vamos exercitar um pouquinho dessa
atividade que faz tão bem para o espírito e para o corpo. Então, juntos, possamos respirar mais profundamente, aproveitando esse momento, essas reflexões, esse envolvimento que agora se faz presente em torno de nós mesmos, essas energias benfazejas, que possamos, Senhor, fazer o melhor proveito das lições, dos lembretes que foram trazidos, como a Rita disse, muitas vezes sabemos, mas não colocamos em prática as orientações. Que a conversa de hoje possa servir para chamar a nossa atenção quanto aos cuidados do corpo e do espírito. Abençoa, Senhor, a todos nós. Cuida de cada um, em especial daqueles mais necessitados. Envolve-nos a todos, que a nossa semana seja sempre contigo. Obrigado, que assim seja.